O bate-bola de hoje está incrível. Eu tive o prazer de entrevistar a Jordana, que é comunicadora, e o Michael, que é o seu namorado e é personal trainer. Eles vêm compartilhar sobre desafios e aprendizados na relação amorosa, a diferença entre amor e paixão, como lidar com as 5 linguagens do amor dentro do relacionamento e como trazer leveza para que a relação seja gostosa e construída, porque amor é uma escolha. Se você tem interesse, já aproveita e compartilhe esse vídeo com o seu amor, compartilhe com amigos e familiares. Vamos juntos, crescendo cada vez mais essa rede. Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo aqui no canal é que você consiga viver daquilo que você ama e tendo qualidade de vida, com leveza. E isso vale também para as relações amorosas. Então aqui no Bate-Bola eu vou trazendo diferentes convidados com esse mesmo propósito e valores em comum. Se você tiver sugestão de alguém que você gostaria de ver por aqui, já deixa nos comentários. Vamos juntos nessa? Então, que delícia entrevistá-los aqui no canal. Hoje juntos, já entrevistei a Jo, agora junto com o Michael. Que delícia essa oportunidade para a gente falar de relacionamento de uma forma saudável e leve. Eu acho que é muito bacana a gente realmente bater nessa tecla e indo contra várias verdades que a gente escuta por aí. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre vocês, como que começou o relacionamento, porque eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam, porque às vezes a gente fala, poxa, eu quero conhecer alguém legal, mas a gente não faz parte de círculos onde a gente gosta. Na verdade, a gente busca em lugares completamente diferentes. E eu percebi que vocês já começou por aí, né? Vocês se encontraram com um hobby em comum, com um ponto. Então, compartilhe um pouco. Ale, primeiro, muito obrigada por esse novo convite e muito bacana voltar aqui para falar sobre algo que tem sido muito transformador hoje na minha vida e sobre algo que eu aprendi tanto durante esses anos aí em que estive dentro de relacionamentos, né? Vamos lá. Pode se apresentar, Michael? Falar um pouquinho de você antes de iniciar? Tá, eu sou o Michael, namorado da Jordana, há quase um ano, né? A gente se conheceu exatamente isso, num lugar onde os dois adoram ir, e eu não pensei que eu fosse encontrar alguém que gostasse tanto quanto eu desse lugar, mas enfim, encontrei, e foi muito legal. Vai fazer um ano no mês que vem já. Eu sou da área da comunicação, o Mike é da área de personal trainer, ele é personal. Então, eu jamais achei que fosse encontrar um personal em que eu me identificasse se não fosse nos encontrarmos nesse ponto. Primeiro, porque depois que eu conheci ele, é que muitas coisas mudaram para mim, inclusive no sentido não só de relacionamento saudável, mas de saúde como um todo na minha vida também. Então, isso também foi um plus. Mas a gente se conheceu num karaokê, porque os dois gostam de cantar e de aí acabar com o ouvido alheio. E foi. Despretensiosamente, uma amiga minha que sabe que eu também sou a louca do karaokê me chamou pra gente ir num barzinho aqui em Balneário Camboriú. E era uma sexta-feira e a gente acabou se encontrando lá. Não teve nada no começo, no sentido de alguém dar em cima de alguém, nada nesse sentido. Foi muito leve e legal a forma como fluiu, porque lá, no ambiente de karaokê, para quem gosta desse tipo de bar, enfim, as pessoas fazem amizade muito fácil, todo mundo se entrosa, porque é um gosto muito forte. Para quem gosta de música, todo mundo se identifica muito, né? Então, em um certo momento, a gente precisava cantar uma música. Minha amiga escolheu um rap da Alicia Keys, que a gente só sabia cantar o refrão. Aí esse aqui já tinha cantado um Eminem antes da gente pedir essa música. Aí, beleza? Você mesmo, você sabe cantar essa música, vem pra cá. Aí deslanchou. Ele cantou a música pra gente e depois foi isso, só fluiu. Começou a seguir no Instagram, daí a gente viu, pô, tem interesse aí. Teve bastante coisa que aconteceu nessa noite, né? Talvez não tenha tido até nenhum interesse da gente ficar, porque eu tava na fossa, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, né? Eu morava com minha ex-namorada e fazia uma semana que ela tinha saído de casa. E eu acho que eu só não tava sofrendo tanto porque eu sofri o luto durante o relacionamento. E logo que ela saiu, parece que foi um alívio, mas ainda tava naquela coisa de entender como que você é solteiro de novo, né? Tanto que eu tava sozinho lá no karaokê,
porque eu precisava pensar na vida e precisava, ou às vezes não pensar em nada. E aí as meninas me tiraram da realidade lá e foi bem legal. Aí logo eu e a Jo começamos a conversar de madrugada no mesmo dia, e a gente já combinou um próximo karaokê e depois foi um karaokê atrás do outro. Foi totalmente inusitado o encontro e a conversa fluiu. E uma coisa engraçada é que a gente chega num relacionamento, em qualquer situação, acredito, com muitos preconceitos. E eu, quando me deparei com o Mike, antes de conhecê-lo de fato, eu tive muito esses preconceitos, esses estereótipos que às vezes a pessoa só aparenta ser. Por exemplo, o cara todo malhadão, porque é personal, cuida da saúde e tal. A gente já chega com, não vai se interessar. Ou, não, vai olhar para outra pessoa. Ou, não, a pessoa é muito fútil, sabe? Só pensa no corpo. E todas essas coisas que pode ser coisas colocadas assim de uma maneira que a própria sociedade coloca na nossa cabeça e a gente acaba acreditando sem querer, fica ali no nosso mindset, enfim. Tudo isso foi sendo desconstruído a partir do momento que a gente realmente foi se conhecendo, né? Não dá para rotular uma pessoa numa caixinha, não dá. Sim. E ele me mostrou muito disso, porque eu jamais achei que eu fosse querer estar com um personal justamente por causa desse estereótipo. Acho que isso eu nunca cheguei a te falar, né? Mas por causa dessa coisa que, não, só vai falar de saúde, de corpo, disso, daquilo. Não, cara, as pessoas são muito mais do que o que elas fazem, ou trabalham, ou são como estética, sabe? E como que foi para você, Michael, o início? Nossa, acho que eu não estava pensando nisso realmente. É que eu achei a Jo uma pessoa muito legal. Primeiro, só porque ela me deu atenção. Como eu vi que as meninas gostavam de karaokê, eu falei de um outro karaokê que tinha na cidade. E aí eu mandei a propaganda, acho que eu mandei para as três. E aí só a Jo me respondeu de madrugada. E a gente foi conversando das 2 até umas 4 e pouco da manhã. Eu falei, nossa, que menina legal. Daí a gente marcou já o próximo karaokê. E nesse próximo, que foi na terça, já tinha uma expectativa meio implícita, assim, da gente acabar ficando. Só que eu ainda parece que não estava muito no clima e não consegui criar clima para isso. A Jo sentou do meu lado e não rolou nada. A gente cantou junto, a gente conversou ali a noite toda, mas aos poucos a gente foi esclarecendo várias coisas. Mas eu acho que eu não tinha nenhuma expectativa, assim, apesar de ter ficado extremamente encantado com ela, tanto com a voz dela cantando quanto com as conversas, né? Foi Ela jogou muito sujo, né? Não, chegar cantando é jogar sujo. Não, não, Jô. Muito sujo, Não muito dá. sujo. Nossa, Lê, mas foi muito engraçado esse começo, porque a gente cria, ou a gente está numa sociedade, não digo a sociedade em si, mas talvez seja um pouco da cultura brasileira, de que as coisas têm que acontecer muito rápido, de que numa primeira noite o cara tem que dar indício, tem que pelo menos tentar chegar em você para você entender, putz, ele está interessado de alguma forma. E é muito doido todas essas desconstruções que foram acontecendo no início do nosso relacionamento, sabe? Porque ele demonstrava muito, ele vinha conversar, ele dava a entender, ele elogiou, assim, algumas coisas logo no primeiro dia, que dava para entender, pô, pelo menos alguma coisa ele tá vendo em mim. Mas como ele estava conversando o tempo todo, durante aquela semanada antes de se encontrar, obviamente, eu já fui naquele segundo encontro achando, hoje ele vai querer alguma coisa, então a gente já se prepara, né, mulher? Se arruma, vou cantar minha melhor música. Hoje eu acho que ele vai querer ficar comigo. Ainda mais eu, né, Ale, que tinha acabado de terminar um relacionamento. Não tinha acabado, fazia o quê? Foi em fevereiro que eu tinha terminado o relacionamento e encontrei o Mike em outubro. Mas não tinha, eu tinha passado. O meu processo de fossa, como o dele, o meu passo foi depois. Então, eu não tinha ficado com alguém depois disso, e o Mike foi a primeira pessoa que eu realmente me envolvi depois do término. Então, eu fiquei naquela expectativa, assim, do segundo encontro e tal, e nada aconteceu. Eu voltei para casa pensando, ele não quer? Eu acho que ele só quer amizade, eu acho que eu tô confundindo tudo. E aí, ele emendou a conversa,
Ele já começou logo no começo, talvez se abrindo e explicando a situação, explicando o momento Sendo em que ele estava transparente, né? vivendo. Porque não era comigo, não era, não estou interessado, mas calma, eu estou passando por um processo também de acabei de terminar, calma, minha cabeça precisa de um respiro. E essa é a diferença no meu jeito de pensar, porque, igual a Jo falou, nada aconteceu. Para mim, muita coisa aconteceu. A gente só não ficou, só não se Uhum. beijou. Mas só de ter essa interação, essa comunicação, de ter essa proximidade e de ir criando intimidade, é muito mais do que você ir ficar com uma pessoa e depois você nunca mais vê ela. Uhum. Era algo que para mim já era mais profundo, apesar de ser, né, no segundo encontro, basicamente. Qual que é a sua linguagem do amor? Já atravessando o assunto que a gente vai falar depois. Nossa! A minha primária é toque físico. E E a a segunda? minha, A segunda é tempo de qualidade. Ok. o Eu ia meu é chutar tempo de invertido. qualidade, por causa da forma como você falou desse primeiro encontro, eu achei que seria tempo de qualidade. O seu é ao Eu também contrário, Jô? achava que era. O meu é o É, contrário. O primeiro é tempo de qualidade, depois o toque físico. perfeito. Então Esse é acabou um ponto. coincidindo muita Uhum, coisa. uhum. Esse é um ponto que é bacana falar aqui para quem está nos escutando, né? Porque a linguagem do amor, ela ajuda a entender o outro. Porque às vezes a gente tem uma forma e o outro tem outra e acha que por isso, não me ama ou não me quer ou alguma coisa. E não, é só uma forma diferente de demonstrar, né? Então, a minha disparado é tempo de qualidade. Assim, ó, a segunda ficou tão embaixo que tá quase igual as outras três, sabe? Então, Então tempo você de realmente qualidade é tem uma muito forte. primária. Eu tenho. A minha tá disparada, assim. E o João é toque físico. Então, o tempo de qualidade não quer dizer que não tenha valor para ele, mas foi uma construção dentro da nossa relação. O Michael falou da questão da comunicação ali no início, que foi importante, né? Vindo de um término, explicar aquilo e que aquilo gerou uma conexão. Para mim, a comunicação é a base de um relacionamento, né? Então é muito importante trazer essas questões, porque senão um interpreta de uma maneira, o outro de outra, e aí no meio nem se sabe aonde começou e tá uma bola de neve e foi virando um monte de problema, porque as pessoas não alinham. E quando começa um relacionamento, cada um tem já uma expectativa do que realmente deseja para aquele relacionamento. Mas o problema é que muitas pessoas não falam. Por quê? Porque estão grogues daquela paixão e tentando não perceber ou ignorando vários sinais e seguindo, né? Como vocês ainda, entre aspas, estão no início, eu digo entre aspas porque a intensidade de cada relacionamento ela é muito única, então eu acho que não dá para medir só em tempo estando juntos, mas dá para falar sobre isso também. Vocês vieram de outros relacionamentos que, pelo que a gente conversou um pouco antes, não foram da melhor forma. Eu já conhecia a questão da Jo, mas não sabia do Michael. Como que vocês conseguiram? Opa, a partir de agora eu vou fazer de uma maneira diferente, né? Para se permitir tentar novamente. Como eu falei para Jo, os meus relacionamentos anteriores, eles não foram ruins. Eles foram mais imaturos do que ruins. Eu nunca tive a intenção de namorar pensando em futuro, né? Basicamente todo homem que é imaturo, que tem a cabeça mais adolescente, pensa assim: ah, eu vou curtir até onde der, porque tá gostoso assim. É legal, a gente se encontra, a gente sai para comer o lanche, Tá a gente vai para casa, assistir confortável, filme. né? É o confortável. E eu tive relacionamentos que foram basicamente dessa maneira. Eles não tinham visão de futuro, mas dentro deles eram confortáveis. Até que algumas coisas, com o passar do tempo, começaram a pesar, como algumas diferenças, outros problemas que surgiram, de eu mudar de cidade, por exemplo. Enfim, mas era mais essa questão de imaturidade, de não conversar sobre coisas que o casal tinha em comum e não estar disposto a abandonar algumas coisas em prol do outro, né? Mas eu não tive nenhum relacionamento que eu possa dizer assim, putz, foi um relacionamento ruim. Aconteceu da outra pessoa errar comigo e aconteceu de eu errar com outra pessoa, né? Eu até acho que eu fui o mais errado com as meninas do que elas foram comigo. E agora o ponto de virada, o ponto de mudança foi entender que eu estava ficando mais velho e o último relacionamento me ensinou muito sobre isso, né? Que eu tinha entendido que esse novo relacionamento era um relacionamento para sempre, né? A gente foi morar junto e eu tinha entendido que as coisas deveriam ser diferentes. E depois que eu terminei com a Gabi,
eu já estava com essa ideia na cabeça, de que um relacionamento ele não podia ficar ali naquela zona de conforto, né? Você tinha que pensar que a outra pessoa ela se dedica para você e que ela vai fazer planos, independente de naquele momento pode ser que ela não queira nada, mas ela vai querer uma hora. E eu acho que foi isso. Bom, do meu lado, eu acho que eu nunca embarquei num relacionamento sem achar que fosse durar algo a mais. Uhum. Não sei se tem muito essa questão de diferença entre homem e mulher, mas eu sempre me entreguei demais, acreditando que, nossa, fosse ser o amor da vida, assim. Até que a gente vai amadurecendo e quebrando a cara aos poucos. Pode ser que seja. Muita gente tem sorte de, sim, o primeiro namorado se tornar o amor, construir esse amor, né? Mas eu também acredito que o namoro é onde você consegue avaliar se é a pessoa que você quer ou não para sua vida. Uhum. Então, eu desconstruí isso aos poucos, enquanto eu fui amadurecendo isso. Eu desconstruí essa questão de, putz, só porque eu estou namorando, comecei o namoro, tem que ser para a vida inteira. Não. Tanto que quando eu demoro, geralmente eu demorava para perceber que o namoro não estava bom, mas a partir do momento que eu tomava a decisão de término, para mim era término, ok. Não quero isso para minha vida e sabia que ia partir para outro rumo, digamos assim, né? Mas, diferente do Mike, eu tive sim alguns relacionamentos ruins. Meu primeiro namoro foi muito tranquilo, foi muito saudável, e eu vejo no Mike, claro, ressalvadas todas as diferenças, e óbvio que vejo muito mais hoje no Mike, mas eu vejo a salubridade, digamos, do relacionamento que eu via no meu primeiro. Só que faltava a peça-chave no meu primeiro relacionamento, que era realmente eu ter a atração como casal. Porque a gente sabe que não é só a atração, mas a atração ainda assim é fundamental no relacionamento. E eu percebi que era muito mais amizade de minha parte do que dele, né? Muito mais amizade para mim e ele estava super envolvido e aí eu confundi as coisas porque confiava demais nele, porque era um amigo há muito tempo. E aí eu tive que dar o basta porque uma hora isso ia pesar e o quanto antes eu finalizasse já que não tinha filhos, não tinha casado, ok, vamos terminar. Terminamos. Segundo relacionamento que eu me envolvi e que você, inclusive, acompanhou, Ale, foi bastante conturbado. Acho que foi o meu relacionamento mais conturbado. E não gosto de citar palavras de relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico, porque na minha cabeça, não sei se vocês concordam comigo, dá a entender que apenas uma parte é abusadora, quando na verdade a outra pessoa que é abusada, ela mesma se abusa porque ela permite aquilo ali. É A um minha relacionamento que não é saudável de nenhum dos lados, né? Às vezes tem um lado que acaba, assim, usando de alguma maneira para manipular ou para exercer algum tipo de pressão psicológica, enfim. Mas o outro lado também não se valoriza normalmente e acaba permitindo, não coloca limites e vai virando uma bola bem difícil Exato. de sair, porque normalmente acaba envolvendo uma questão de falta de autoestima, de achar que é a última pessoa do mundo, de achar que depois não vai encontrar outra pessoa, e aí vai cada vez afundando e achando que é a única saída da vida. Sim, eu acho que falta muito isso por experiência minha, eu acho que faltava muito de autoconhecimento mesmo. Uhum. Eu me envolvi em relacionamentos meio que um na sequência do outro, assim. Eu não namorei muito nova, comecei a namorar com os meus 19, mas eu terminei um e logo emendei um outro. E o primeiro momento em que eu realmente consegui parar para olhar para mim foi no último relacionamento antes de encontrar o Mike. Eu acho que isso foi essencial para mim, depois Uhum. de dois relacionamentos conturbados, porque depois desse que você acompanhou, eu tive um outro relacionamento e um outro em que eu me envolvi mais, em que no início eu achei que era muito saudável, mas que no final eu percebi o quanto eu estava não cega, mas talvez sim manipulada por um relacionamento que não era nada saudável, só que eu dentro do Não relacionamento via. não enxergava. Não É, enxergava. eu posso até dizer por mim, porque eu via certos sinais desde o início.
né, nesse relacionamento, e a gente até tentou conversar, só que é uma coisa, até um ponto que eu quero ouvir a opinião de Desse vocês. último, Alê, É, e a gente tentou conversar, só que você estava tão dentro e a gente não tem como. Não é minha missão isso. Como que eu posso dizer? Eu me preocupo com você, você é minha amiga, mas tem algumas coisas que cada um precisa enxergar, senão só ia acontecer de você se afastar de mim e a gente perder o não contato adianta. porque não ia, sabe? E digo isso até por mim, porque eu também tive um relacionamento passado que dá para falar muito sobre isso, e que eu não enxergava, mas também no momento que enxerguei, virei a página e tchau, né? Enfim, mas às vezes quem está dentro precisa passar por algumas coisas para conseguir dar esse passo, porque senão ia ficar com aquela coisa de, será que daria certo? Ou será que foi fulano que interviu e não era aquilo? Enfim, né? Exatamente. E eu estava até conversando com o Mike essa semana e comentando com ele que eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que me fez parar para pensar além. Porque quando a gente termina um relacionamento, a gente geralmente vê muito do outro, né? Nossa, o outro fez isso, o outro agiu assim, o outro era desse jeito, e esquece de falar, calma, mas você estava no relacionamento. Se o outro foi Tem uma assim durante parcela de 4 anos, responsabilidade, né? por que que você se permitiu estar num relacionamento assim durante 4 anos? Então, eu comecei a entrar nessa fase antes de conhecer o Mike e depois do término, de calma, por que que eu me permiti me envolver nisso durante tanto tempo? E diferente do segundo relacionamento, que foi conturbado, mas eu não via maldade, nesse terceiro relacionamento, eu via uma certa maldade na outra pessoa, enxerguei muita coisa no final. Uhum. E que muitas vezes a gente se questiona assim, meu Deus, mas será que a maldade está na minha cabeça por eu estar enxergando? Ou eu só estou começando a realmente enxergar como a outra pessoa era? Como que eu consegui ficar tanto tempo num relacionamento assim, sem enxergar? Até que, lendo, nossa, esse período foi de muito consumo de livro de autoconhecimento, assim, e um dos autores que eu mais me identifiquei foi o Jordan Peterson. Uhum. E aí ele tem uma frase dele que eu carrego para a vida, que ele fala assim, ingenuidade não é uma, como é que ele fala? Não é uma virtude. Então a gente tem que lutar muito para, sim, ser bom, ser justo, mas não ser ingênuo. Porque ingenuidade não é uma coisa boa, porque a gente acaba sendo mal por tabela, sendo ruim por E tabela. usa isso como uma desculpa, né? Se coloca no papel de vítima no lugar de assumir a própria responsabilidade, que eu acho que é um ponto bem importante da gente falar, porque às vezes a gente está num relacionamento ruim e começa a apontar, mas é o outro, tá? Mas o que que eu tenho de responsabilidade? O que que eu poderia fazer diferente? Ou como que eu poderia sair desse lugar? E se a gente não trabalha isso internamente, como você trouxe do autoconhecimento, desse momento seu, a gente acaba replicando isso em outras relações. A gente acaba repetindo ciclos, na verdade, né? E como que vocês Exato. conseguiram construir hoje diferente, tendo um passado onde vocês gostariam de ter feito algo diferente? Nossa, primeiro que a gente falou muito sobre ex, né? Os primeiros meses ali, basicamente, eu conheci a fundo os ex da Jo e ela conheceu a fundo as minhas ex. Mas a gente não falava de ex por querer falar de ex, sabe? Era muito, acho que, de se conhecer, porque os relacionamentos anteriores nos tornam o que somos hoje, Claro, é sabe? Até aprendizado, é o que queria fazer diferente, o que funcionou, que de repente dá para replicar, né? A gente Exato. precisava entender como que cada um se comportava em determinadas situações com os ex. Por exemplo, falava de uma situação entre eu e minha ex, onde eu poderia culpar ela totalmente. E a Jo poderia saber, tá, mas como que você agiu? Dessa forma, ela poderia julgar se a minha escolha foi saudável ou se eu fui o tóxico da relação. Ou da mesma forma, se eu tendo sido o tóxico ou abusivo, o manipulador, se eu tinha reconhecido isso e se eu tinha mudado. Então, foi importante para gente, né? Para mim é muito tranquilo ouvir a Jo falar de ex. E eu falo da maior naturalidade das minhas ex, e eu quero todas muito bem, apesar de querer bem longe também por conta do relacionamento. É, eu aprendi muito com elas
E é isso, eu tenho certeza que eu tenho que puxar muita responsabilidade para mim. Eu sei o quanto eu errei nos outros relacionamentos, e eu sei que tem muitos erros que provavelmente eu não enxergo, e eu peço para Jo observar e me falar onde eu tô errando, porque eu sei que eu vou errar de novo. Eu só não quero errar da mesma forma, né? Mas isso é muito interessante, porque a gente aprende essa questão de observação, né? É um dos pontos que a gente gostaria de trazer aqui também. E também do diálogo inicial num relacionamento. Eu entrei tão diferente nesse relacionamento, com tanto aprendizado, tanta carga, que eu sabia que se eu conhecesse alguém, eu não queria perder tempo, então eu queria extrair o máximo que eu pudesse no começo, para saber se valeria a pena ou se não valeria. Não sei se foi também um pouco do choque dos 30 batendo na porta, falando, calma aí, não vamos mais perder tanto tempo. Mas sabe quando você não tá afim de se envolver e de simplesmente acabar se apaixonando, não enxergar e de novo perder tempo e quebrar a cara depois? Foi mais ou menos um pouco do trauma, eu sei que teve. É saber fazer um filtro também, né? Que eu acho que às vezes falta, justamente por uma paixão muito forte, por estar envolvido ali com o calor da emoção no início, e a gente acaba não fazendo certos filtros. E o nosso tempo é o bem mais precioso. Então, poxa, ficar 4, 5 anos com alguém que a gente já tá vendo faz tempo, que não tá indo, opa, peraí, vamos aprender mais rápido, né? Nossa, e foi ótimo para mim, assim, porque a gente, eu perguntava, eu principalmente, né? Eu perguntava muita coisa. E é engraçado porque quando a gente começou a se envolver, eu não pensava em namorar, mas tava ali aquela coisinha, tá, mas e vai que, né? Então vamos aproveitar para conhecer realmente quem é a pessoa. Até porque eu ia muito com aquela certeza de que, calma, se eu perguntar a pessoa correr, pronto, não era para ficar. Se eu perguntar a pessoa querer ou se interessar pelo assunto, querer conversar e tem conversa, desenrola, é porque, ok, dá para pisar ali. Estávamos ali no mesmo patamar, nos mesmos propósitos. Então começou muito assim, eu questionava muita coisa, eu fazia umas perguntas até bastante profundas, eu realmente queria entender quem era a pessoa com quem eu estava me envolvendo. Isso foi muito bom. Não Uhum. sei para você. Eu ia Quando eu perguntar estava, isso agora, mas, Maico, como é que foi pra você? Porque eu escuto de muitos homens assim, ah, mas é muita conversa, é muita coisa, tem hora que não quero ir por essa linha. Eu até com o João no início, a gente precisou alinhar alguns pontos, mas eu já falo, como é que foi pra você? por sorte, foi tranquilo, porque eu e a Jo, a gente é muito parecido nisso, de buscar desenvolvimento pessoal, de buscar todo esse tipo de conhecimento, de livro, de tudo. Eu sempre, apesar de ser bem mais introvertido, eu gosto muito de conversar, principalmente sobre esses assuntos. Então, toda vez que a Uhum. Jo vinha com aquela pergunta famosa de mulher, né, clássica de mulher, amor, pode fazer uma pergunta? Amor, não, que eu não chamo de amor. Amor, demorou para sair o amor. É, Mike, pode fazer uma pergunta? Daí eu, ai, lá vem. Começou a fase agora. Começou cedo. Mas ela sempre vinha com alguma pergunta que era muito tranquila de responder. Talvez porque a minha segurança hoje é bem maior, né? Meu o autoconhecimento, saber o que eu quero para minha vida é bem maior. Então acho que eu não ficava assustado. Mas eu acho que foi tranquilo para você, talvez não seria para qualquer pessoa que só quisesse qualquer coisa Se comigo. fosse para um eu de 5 anos atrás, 10 anos atrás, com certeza teria sido bem diferente, né? Eu ia falar, não vai dar certo, essa menina tá querendo coisa séria, então antes que a gente se apaixone, é melhor cair fora. Então já é Mas mais uma comprovação de que quem deseja algo mais profundo já pode fazer esse filtro, né? Claro, não é chegar com os dois pés falando de casamento e filho no primeiro encontro, né? Com esse Exato. objetivo. Mas assim, se gosta de conversar, se gosta de aprofundar e se está numa fase de vida que pensa nisso, por que não falar desde o início, né? Acho que essa é uma também das verdades que a gente escuta por aí, de ai, tem que fazer jogo, ou ai, no início se faz difícil, ai, no início não fala sobre alguns assuntos, senão vai espantar, senão não vai dar certo. Qual que é a opinião de vocês sobre essas verdades que a gente... eu acho que se espantar é porque não era para ser mesmo. Tem que botar o cara para correr. Eu acho. Principalmente o cara, né, que geralmente é mais imaturo, geralmente o cara que foge de relacionamento, às vezes ele acha que não, mas ele tem aquela coisa de não perder a liberdade, né? O homem que não quer pensar em relacionamento, eu acho que ele é só um menino.
Essa coisa de ter várias, de ter que aproveitar a vida, isso é muito coisa de adolescente. A partir do momento que o homem vira homem, ele quer compromisso. E ele entende que ele não pode viver pelo prazer. Que mesmo quando ele não tem tanto prazer em fazer aquilo, às vezes ele tem o compromisso e ele se comprometeu com aquilo. Né? A gente tinha anotado aqui até para falar sobre a questão da paixão e a questão do amor. Que o amor é uma escolha. Então, você escolhe amar alguém, você age para isso, não é só um sentimento. Né? E eu acho que eu estava tão nessa questão de descoberta do que é o amor, do que é paixão também, por esse período que eu fiquei mais voltada para o meu interior mesmo, de que eu queria realmente conhecer a pessoa. E o que eu percebi, principalmente depois do último relacionamento, antes do Mike, foi de que, na verdade, eu estava totalmente cega. Eu enxergava uma coisa que eu queria e não a realidade. E aí, uma Idealizava coisa isso no outro, né? Desculpa te muito. interromper, mas é que isso é muito comum. A pessoa idealiza algo, mas não é a realidade, é o que ela gostaria que fosse. E aí depois vem a frustração, porque aquela pessoa ela não vai cumprir aquelas expectativas, né? Mas aí é que tá. É que a gente acaba, eu pelo menos, eu acredito que na maioria das vezes isso acaba acontecendo, que a gente se engana muito pelo que é dito. A gente se ilude muito com as palavras e esquece de observar o que a pessoa As faz no ações. dia a dia. O que a pessoa pode falar lá no começo do relacionamento que, nossa, quer muito ter filho, quer casar, quer isso. Mas passam 4 anos e você não percebeu um indício da pessoa nesse sentido, de que ela quer isso, apesar dela falar. Daí, como é que você Uhum, vai. A pessoa é o que ela faz, não o que fala. Então, uhum. assim, eu percebi muito isso, e é claro que o diálogo foi essencial. Eu acho que foi uma troca muito bacana para mim também, mas a partir daquele momento em que eu soube várias coisas do Mike, pelo diálogo que a gente teve, começar a observar as atitudes. E uma coisa muito legal do Mike é que ele sempre falou para mim: não acredita só no que eu falo, observa o que eu faço. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas tem sido muito bom. E, de fato, é observar esses sinais, sabe? O que a pessoa faz também. É que eu falei para a Jo, eu falei até para uma amiga dela, que é muito fácil conquistar uma mulher. É muito fácil. Você faz ela rir e ganha a confiança dela, é, é muito fácil mesmo. Eu sei porque eu fiz isso várias vezes. E é muito fácil você decepcionar também. Então, o homem, ele é caçador de natureza. Então, ele faz isso meio que por instinto. Ele mente por instinto. Ele faz promessas que ele não vai cumprir. Porque ele basicamente faz aquilo pelo sexo. E a mulher, ela vive pelo casamento, pela casa. É meio que um instinto natural. Então, até que o homem se dê conta, ele amadureça e ele entenda que as palavras dele têm consequências e que as ações ou a falta de ação dele tem consequência, né? É um processinho aí. Então, ou ele vai tomar muito na cara, ou ele teve uma educação muito boa na infância e adolescência, né? Ou as Uhum. duas coisas. É, É, uma coisa que começa também a trazer essa realidade de ter noção do impacto do que faz é começar a trazer para quem deseja ser pai, ser mãe, é falar como que você gostaria que tratassem seu filho, a sua filha. Aquilo seu quebra pai falava assim, isso. isso quebra totalmente, porque normalmente você quer o melhor. E aí, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo vai nessa direção? Ou eu estou indo ao contrário, justamente das pessoas que eu não quero que meus filhos estejam perto, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui, um dos começos também, ah, da gente, que eu acho que é muito interessante, que eu acho que marca muito essa questão do que é a paixão e do que é o amor pra gente, como a gente viu isso nessa nossa construção. Apesar de pouco tempo, deu para perceber muito isso, sabe? Uhum. Eu tive as minhas amarras, as minhas travas no começo, eu acho que por conta dos relacionamentos anteriores. E demorou uns 3 meses para isso realmente se desconstruir. Porque eu não cheguei, óbvio, tava curtindo muito, tava gostando do Mike, mas eu não cheguei com aquela paixão que eu tinha vindo nos outros relacionamentos. E por isso mesmo, já começou de uma forma muito mais saudável, porque eu fui conhecendo o Mike com a minha visão, com o meu olhar e como ele realmente é, não com aquela máscara que a paixão de início deixa a gente meio, né, não enxerga.
Só vai pelo sentimento, por aquela coisa boa que tá sentindo. Isso ficou muito claro para mim durante um processo ali em fevereiro, em que eu passei por uma crise de ansiedade, uma leve depressão, em que eu precisei realmente me controlar. Só que o que aconteceu? Eu me afastei, foi um período em que eu me afastei muito do Mike, das atividades físicas, eu precisei me isolar um pouco ali no meu casulo, só que eu sei que outras coisas, além do relacionamento, estavam me afetando. E claro, faço terapia, resolvo essas situações todas, à parte, mas que naquele momento eu comecei a misturar as coisas e comecei a achar que, calma, e eu já tinha embarcado, eu acho que há quase um mês, num namoro, né? Ele me pediu um namoro em janeiro. Em fevereiro eu passei por esse processo de, de confundir e falar, calma, eu acho que eu não tô para esse relacionamento, eu acho que a gente tem que terminar, eu tô confundindo as coisas, parece que não é aquilo tudo e não sei o quê, e aí tá, eu esperei um tempo, fui absorvendo as coisas, fui percebendo que tinha muito mais conflito em volta, além do relacionamento que estava me fazendo me sentir daquela forma. E aí eu tive que chegar em um momento com o Mike e falar para ele disso, que eu estava me sentindo assim. E eu sabia que eu comunicar isso depois de quase um mês de um relacionamento e percebendo como ele estava envolvido também, que isso ia ser um baque. E a forma como ele reagiu a essa situação, eu acho que foi uma das coisas que mais fortaleceu o relacionamento. Que ele pegou e falou assim para mim: ah, Jo, eu respeito o teu momento. Precisa ficar um tempo sozinha, tu quer tirar, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês para pensar em tudo, eu vou estar aqui. Se quiser vir falar comigo amanhã, eu vou estar aqui. Eu respeito a tua decisão, que você quiser fazer, mas independente do que você escolher, eu vou estar aqui, vou te respeitar. E durante esse processo em que eu precisava também passar, mesmo sozinha, ele também não me deixava sozinha. Eu percebi o apoio dele mesmo à distância. E eu consegui tirar esse meu momento, entender que não era o relacionamento que estava me deixando naquele processo. E, e que sim, ele era uma pessoa que valia muito a pena ter do lado, porque eu sabia que eu poderia contar com ele no pior momento. E a partir daí eu percebi, não, calma, ele é uma pessoa para amar, de fato, eu escolho estar com ele. E aí eu acredito que o amor nesse relacionamento veio antes de qualquer paixão. Hoje eu me sinto extremamente apaixonada e amo o Mike, mas eu acho que o amor veio antes por causa dessa escolha e por causa da consciência que eu tive antes de embarcar no relacionamento e me entregar de verdade. Sem receio, sem trava, sem os problemas do passado, sabe? E como que foi para você, Mike, isso? Na verdade, isso acho que tem muito mais peso para Jo do que para mim, até porque a Jo ela não demonstra muito quando ela está extremamente ansiosa ou preocupada. Parece que é um monstrinho que é muito maior na cabeça dela. Então eu não senti tanto, até porque ela não se afastou tanto e nem por tanto tempo. A gente ainda meio que conversava naquelas 2 semanas que ela ficou mais afastada. Ela só estava meio estranha e eu estava com medo dela achar que o relacionamento era um problema e dela ir embora, não querer mais, né? Mas eu falei para Jo que pouco tempo depois que a gente começou a ficar, eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim que a gente ia ficar junto. Então eu não estava preocupado em momento nenhum, porque eu sabia que o que foi construído ali naquele período já era suficiente para ela voltar para mim quando ela resolvesse qualquer problema que ela tivesse. E eu ia dar todo o suporte que ela precisasse, né? Mas para mim foi muito mais tranquilo, eu acho. E você me amou ou se apaixonou primeiro? E esse processo do amor e da paixão é bem isso. Eu compartilho da mesma ideia que a Jo. A gente se amou antes de se apaixonar. E eu acho que a gente tem se apaixonado cada vez mais. Né? Vocês vieram de relacionamentos onde vocês, opa, peraí, eu quero fazer diferente, então foi meio racional o início ali, até realmente se entregar. E aí, quando a gente se entrega, é que a coisa funciona mesmo, né? Porque eu digo que acho que uma das coisas mais, assim, como que eu posso dizer, que a gente tem menos controle é justamente a questão do amor, porque a gente tem a escolha,
mas tem algumas coisas que estão dentro, tem a paixão, tem várias coisas que vão mexendo com a gente, tem coisas que não são 100% racionais, a gente tem que olhar para os sinais, tudo, mas envolve muita coisa. Então, assim, há quem tenha, mesmo nessa área da vida, um olhar mais racional, e há, como vocês trouxeram, vocês vieram com um olhar racional e depois se entregaram e veio com tudo, né? Assim, mergulharam de cabeça mesmo. E a gente não tem uma certeza, na verdade, a gente tem a questão de regar todos os dias. Eu digo que o amor acaba sendo um verbo, né? Que é justamente fazer algo todos os dias. Então, eu trabalho muito com as pessoas falando assim, quanto tempo você se dedica ao trabalho? Ok. Quanto tempo você se dedica para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua família? Normalmente as pessoas vão se deixando de lado. E aí é onde morre, na verdade. Aí é onde as coisas vão tendo problema, porque a gente não se dedica, não está ali trazendo como prioridade, né? E vocês falaram que o Mike trouxe, desde o início eu senti isso. Eu estou com o João lá, a gente vai fazer 10 anos no início do ano que vem, e foi muito forte no início. Eu acho que tinha uma semana junto, e a gente já falou em amor, foi uma coisa doida. Assim, doida mesmo, foi muito intenso. Só que se falar hoje é loucura. Nossa, como que você vai dizer que ama alguém? Mas é que a gente também veio de uma amizade antes. Não foi assim, conheci hoje e semana que vem tô dizendo, né? Não, a gente veio de uma amizade antes, mas assim, no momento em que a gente falou sim, foi mergulhando de cabeça, e aí eu queria falar com vocês sobre essas questões que muito se diz por aí, né? Até a gente conversou um pouco antes de começar. O casamento é ruim, o início é bom, depois piora, aproveita agora porque depois é horrível. Como assim? Vai morar junto? A gente mora junto, trabalha junto, mora longe de todo mundo por um bom tempo, já mais de 6 anos que a gente está nessa vida pelo mundo. E aí, o que eu mais escutava é que, peraí, uma hora vai vir uma bomba, né? Porque tá bom demais isso daqui. A gente começou a morar junto. Não, mora junto, porque vai ser horrível. E a gente, pô, tá muito massa. Se a gente soubesse, eu acho que até morava antes. E a gente foi curtindo cada passo, sabe? Quebrando muito dessas verdades que as pessoas falam. Tabus. Exato. Como que vocês lidam com isso? Bom, vamos lá. Acho que ainda falta um pouco para a gente morar junto, então a gente não tem propriedade assim para falar sobre. Mas não eu precisa ser esse acredito. tema, pode ser outros temas também, enfim. Mas eu acredito que tudo vai da forma como você constrói, sim. Amor é agir, é uma escolha, e a grande diferença entre o amor e a paixão é que o amor não flutua. Você ama independente de qualquer sentimento ruim que você tenha dentro de você. Só que para você manter isso e para outra pessoa se sentir segura desse amor também, você deve agir. Por isso que foi tão interessante quando a gente leu e a gente se entendeu com esse livro aqui. Eu sei que você sempre pede umas recomendações de livro. Eu Sim. trouxe justamente esse. Tem um outro aqui também, depois eu cito ele. Mas é que é muito do se entender, do se conhecer, saber como você é, e isso vale para dentro do relacionamento, saber como você se sente amado e depois entender como o outro se sente amado, para aí sim você conseguir tomar atitudes efetivas. Não adianta você agir de uma forma que a outra pessoa nem esteja a linguagem de amor dela, por exemplo, ela vai acabar se sentindo ainda assim de lado, abandonada de alguma forma. Isso para a gente fez todo sentido e fez mais sentido ainda quando a gente fez o teste e percebeu que os dois são muito compatíveis no tempo de qualidade, no toque físico, porque a gente se dá muito bem no relacionamento, e acredito que se conhecer o outro e manter essas atitudes vale para relacionamento, namoro e depois. E se conseguir continuar mantendo isso, quebra todas essas verdades aí que as pessoas dizem, que a gente acredita que lá com seus 50, 60 anos nunca mais rola nada, não tem vontade de nada, vira só amizade. Não acredito nessa. E às vezes por falta de autoconhecimento ou por preguiça, as pessoas deixam de fazer, até como no livro fala, né? Por que antes, quando estavam namorando e estavam apaixonados, por que se davam tão bem? Depois de um tempo isso para. Porque quando você está apaixonado, você usa basicamente de todas as linguagens. Você faz de tudo para conquistar outra pessoa e para manter ela interessada. Depois de um tempo, você faz só o que é confortável. E aquele confortável para você, às vezes, não é a linguagem da outra pessoa. Isso pode ser uma das coisas que afeta. Outra coisa, crenças que a gente traz de casa, né? Sobre relacionamento, sobre o homem não presta, ou se a mulher ficou com você é porque ela está interessada em alguma coisa, não é porque é uma boa pessoa.
E aí, essa questão do autoconhecimento ajuda muito a você não ouvir muito os outros. Ou você ouve, você tira o que é bom dali, descarta o que é ruim e segue sua vida. E já que a gente citou, né, esse livro é muito engraçado, porque o Mike sempre demonstrou de várias formas, inclusive atos de serviço, presentes, de todas as formas, assim. Só que, claro, tem aquela que é mais forte para ele, né, na hora dele demonstrar também. E nos mínimos detalhes do relacionamento, eu via esse carinho que, claro, a gente acha que vai acontecer nos primeiros meses, mas que eu vi que se manteve durante esse ano. E que se permanece por muito tempo é porque muito provavelmente é dele isso. Isso me faz sentir segurança também, no sentido de que ele vai continuar se dedicando depois de que a coisa ficar mais séria ou a partir dos anos aí que virão. Hoje, por exemplo, ele chegou aqui em casa antes da. Eu vou mostrar. Eu tô Fala que eu sou acho que há machista. um mês, vamos só explicar a situação. Eu comecei a fazer academia logo depois que eu conheci ele. Aproveitar, né? Mentira, já era um desejo muito grande meu, mas eu nunca consegui tornar um hábito. E sim, foi um incentivador muito bom ter ele como personal, porque me fez criar a rotina, e isso é válido para qualquer pessoa. A gente sabe disso, tá cansado de saber disso. Mas, enfim, e aí eu comecei a fazer a minha dieta, procurei uma Nutri, comecei a me alimentar melhor, e tô há uns 2 meses reclamando da minha frigideira, porque a aderência dela tá mais aderente do que antiaderente. Aí ele me trouxe um presente, uma frigideira, que quem pensa vai falar, nossa senhora, que machista esse homem, já deu logo uma panela para ela. Qual o Mas próximo não, presente? Agora tem um fogão seis justificativa. bocas. Tem justificativa ao presente. Mas sabe, são detalhes que a gente percebe, pô, ele tá pensando em mim. Nos momentos ele se preocupa comigo, ele tem esse carinho, sabe? A gente até ia falar dos 4 Cs, mas eu sei que não vai dar tempo. Mas que Mas isso, carinho. o carinho, a forma de demonstrar esse amor, esse carinho é um ponto, né? Daí tem as diferentes linguagens que a gente falou aqui, mas mais do que isso, eu acho que a base é a comunicação, porque quando tem a comunicação, tem esse espaço para dizer não tá legal, ou eu não gostei disso, ou vamos tentar algo diferente, ou o que a gente pode fazer junto para melhorar. Então, tem muito dessa construção, porque eu posso dizer por mim e pelo João, quase 10 anos juntos fez a gente cresceu, mudou no meio desse relacionamento muito. E um foi puxando o outro para cima, né? Um foi ajudando o outro a se desenvolver. E teve momentos em que a gente teve que parar e alinhar de novo, porque a gente mudou tanto que, opa, peraí, essas coisas aqui ficaram meio desatualizadas, vamos voltar um pouquinho. Só que quando tem diálogo, tudo é possível, né? E eu acho que é importante falar isso, porque vocês trouxeram de uma maneira que bom que vocês têm essa linguagem do amor em comum, mas nem sempre ela é em comum. Só que aí cabe a cada um tentar falar na linguagem do outro para demonstrar isso, né? Então, com o João, eu sou muito de tempo de qualidade e ele é toque físico. Isso não é uma incompatibilidade, desde que um se importe com o outro e busque falar na linguagem. E no início, eu sentia muita vontade de conversar e ele tem um momento dele. Não é a qualquer momento que ele quer falar de assuntos mais sérios, por exemplo, ou de coisas. Hoje é. Hoje a gente construiu de tal maneira que várias vezes ele puxa. E eu fico super feliz da gente ter construído isso. Da mesma forma que eu já mudei em vários pontos, graças a ele também. Até de aprender a relaxar um pouquinho, que eu era 300 por hora. E aí ele me ajudou a encontrar esse equilíbrio. Enfim, então acho que isso é bacana também de falar, né? Vocês estão construindo uma base que depois, opa, se alguma coisa desalinhar, vocês vão sentar e vão conversar para falar sobre isso, para tentar ajustar. Exatamente. Eu acho que o sentido de a gente estar aqui, né, nesse plano, nessa vida hoje, e o sentido do amor em si é justamente isso, é o se doar, é o se entregar. Eu acho que hoje o mundo está muito naquela questão de se coloca em primeiro lugar e esquece do outro, mas a gente está aqui também para se doar, e um relacionamento é assim, é isso. É você se esforçar. Porque nada que é muito cômodo vale a pena, né? Nada que é muito. Não, parece que falta. A gente precisa realmente se esforçar para as coisas acontecerem. Isso vale para tudo, e no relacionamento mais ainda. Então a gente tem que realmente se preocupar e fazer dar certo. Entender o outro e fazer dar certo com o outro.
Exato, esse ponto que você trouxe de realmente regar, né? Você tem que regar a relação, você tem que se doar para o outro. Um ponto aqui só para trazer, assim, você falou, não é para hoje em dia os relacionamentos são muito fúteis no sentido que eu quero dizer, não é fúteis, é superficiais. São muito superficiais, as pessoas têm medo, muitas vezes, de mergulhar, ou encontrou o primeiro ponto de divergência e já sai, né? Opa, não, o quê? Você não é isso? Então, tchau. As pessoas acabam não construindo, não querendo realmente. E não tem, as pessoas são diferentes, quando elas forem construir uma relação, elas vão precisar alinhar alguns pontos. Claro, tem que ter valores em comum, propósito em comum, porque tem algumas coisas que são inegociáveis e que não dá. Agora, Inclusive, eu acho que é outros o primeiro pontos. passo, né? É Exatamente. identificar os valores, quais são os planos. Isso a gente fez no começo também. Saber, calma É. aí, ó, para onde você quer ir? Onde é que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu quero ter uma família quando eu tiver meus 40, você quer? Porque a gente precisa colocar isso muito em pratos Uhum. limpos para embarcar num relacionamento. Sim, que aí entra os pontos inegociáveis, né? Eu vejo várias pessoas, depois de 5 anos, ele não queria ter filho, ela não queria ter filho. Gente, isso é uma coisa base, porque não é um ponto que, vou morar em casa ou apartamento, que dá para negociar, entende? É algo que vai mudar completamente a vida. Então, tem algumas coisas que precisam ser alinhadas. Outras não, outras vocês vão construindo, cada relacionamento vai mostrando. E não tem uma regra base, assim, uma receita mágica. Faz isso que vai dar certo para todo mundo. Cada casal é único também. Acho que é importante falar dessas questões. Mas você trouxe o ponto, Jô, que eu só queria validar aqui. Você falou, hoje em dia é muito de se coloque em primeiro lugar, né? Então, acho que tem que entender que o autocuidado é a base, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue estar bem no relacionamento, mas também não esse olhar de, não fez 100% aquilo que eu queria, então não é para mim. Então, deixa eu virar a página, eu vou encontrar alguém que faz 100% aquilo que eu quero. Isso não é um relacionamento. Exato. Exatamente. Se cuidar, se conhecer, porque isso é o básico para você conseguir entregar o amor para o outro. Você tem que se amar para conseguir entregar amor. Isso é básico, mas tem aquela coisa de, né? É tudo. Não digo nem do meu jeito, mas se coloca em primeiro lugar e é primeiro lugar e pronto. Não, calma lá. Pô, a gente também precisa doar, a gente Uhum. precisa entregar, não é só. Se fosse para dar um conselho, qual conselho cada um de vocês daria para quem está no relacionamento ou começando um relacionamento, que vocês gostariam de ter escutado, talvez, no passado? Difícil. Tem tantos conselhos. É que, na verdade, eu acho que a gente só tem essa maturidade por conta de uma construção, né? De ter vivido muita coisa, de ter lido muita coisa. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que seria o de buscar autoconhecimento. Você ia dar o mesmo conselho? Mais certo. Pensa em outro, Jô. O Michael foi mais rápido. Ai, tá, autoconhecimento, eu ia falar disso também, porque eu acho que é o básico, foi a minha maior transformação, mas principalmente o diálogo, a conversa, comunicação, pratica isso dentro do relacionamento. E comunicação é algo muito treinável, você começa, primeiro passo é querer, é estar aberto mesmo que você, obviamente, quem não consegue se expressar ou se comunicar, vai errar no começo. Vai tentar falar, vai sair tudo atropelado. Mas aos poucos você vai se entendendo. Quanto mais você se conhece, mais você consegue comunicar isso de uma forma melhor. Acho A que seria comunicação, eu acho que é uma das coisas que mais mudou de um relacionamento para o outro, no meu caso. Porque quando eu tinha um problema e eu ficava irritado, para mim era óbvio que eu estava irritado por conta daquele problema. E a outra pessoa não sabia por que eu estava irritado. Eu só ficava quieto esperando a outra pessoa tomar uma atitude de vir pedir desculpa. Ou dela perguntar se estava tudo bem. E ela também não vinha. Então a gente ficava uma semana sem se falar, morando no mesmo ambiente. E aí com a Jo veio muito isso. Então, mesmo que eu esteja possesso e que eu fique com raiva, eu posso até esperar um pouco e deixar a raiva passar, mas eu preciso comunicar, porque às vezes é óbvio para mim, mas não é para outra pessoa. E esse era o meu conselho. Eu ia falar que Pense o em outro, óbvio não Alex. existe. O óbvio não existe. Porque o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. E dentro de um relacionamento, a gente precisa falar sobre o óbvio. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas está comigo há tanto tempo e não sabe. Não, porque a gente muda, porque cada um teve uma vivência, teve um ensinamento em casa, teve experiências de vida. Então,
é preciso falar, verbalizar. Então, já que o Michael falou do óbvio, eu vou puxar aqui uma coisa que é saber pedir, saber se expressar com clareza e não falar o que não quer. Então, por exemplo, né, dizer assim, não trabalho até tão tarde. Se, na verdade, o que eu quero é ter um momento com você, como, por exemplo, quero ter um momento com meu amor na sexta-feira, sair para jantar, ter o nosso dia. Poxa, então eu tenho que verbalizar isso. O que você acha de reservar as sexta-feiras pra gente? E não simplesmente falar, não trabalhe tanto. Porque daí, tudo bem, nossa, é verdade, não trabalhe tanto. Eu vou diminuir. E aí vai pro futebol, ou vai para outra coisa. Tá tudo bem também, mas que não é aquilo que naquele momento queria, né? Então, Saber identificar saber o que pedir. você realmente quer. Você não quer que ele simplesmente não trabalhe, você quer ter o tempo dele com você. Tem que saber dizer isso, né? E acabei falando de um outro assunto que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas que é o tempo individual e o tempo em conjunto, né? Cada um ter os seus momentos e também um momento junto. Então, dá para dar vários conselhos mesmo. Nossa, sim, isso também é muito válido. Muito, muito, muito válido. Porque senão a gente acaba, como a gente costuma falar, perdendo um pouco da nossa essência, da nossa individualidade. Se a gente vive, chega um momento que a gente só pensa como casal, não como Mike e como Jordana, né? Então a gente precisa desses momentos. Nossa, que delícia essa Ai, partilha. Acho que Ale. foi bacana para mostrar assim as experiências passadas, como construir de uma maneira diferente, o que é importante para cada um de vocês, trazendo reflexões para quem estava nos escutando, porque quebrar ciclos exige autoconhecimento, exige tomar decisões diferentes. Vocês falaram muito sobre isso, né? E eu posso dizer que sigam fazendo isso, que vocês vão construir uma relação muito diferente, já estão construindo uma relação muito diferente, então é reflexo dessa escolha diária de vocês. E mesmo longe, o que eu puder ajudar, eu estou aqui. E vamos juntos inspirando, porque vocês estão com o perfil também, né? O perfil de casal que vai inspirar outras pessoas, que juntos consigamos inspirar outras pessoas para terem relacionamentos mais saudáveis, mais felizes e leves, porque é possível sim. Com certeza. A gente, inclusive, criou esse perfil pensando nisso. A gente já tinha essa vontade, mas sabendo que, pô, tá sendo tão transformador para cada um dos lados, né? Por que não tentar levar um pouco dessa forma? A gente tá no começo, a gente ainda tá naquela fase de como é que a gente consegue transformar o que a gente tem para entregar para as pessoas realmente se interessarem. Então é um perfil muito bebê ainda, mas a ideia é justamente essa, conseguir levar alguma coisa boa para outra pessoa. E usar até das nossas expertises que a gente consegue, né? O Mike é personal, ele lida totalmente com a saúde, e isso influencia muito no relacionamento também, Muito. porque a pessoa que se dedica à atividade física, que cuida de si, ela começa a ter uma autoestima melhor, ela começa a se libertar de muitas coisas, a ficar bem consigo mesma, porque não envolve só o físico, envolve todas as áreas da vida dela. E eu também, com essa parte da comunicação, juntos talvez consigamos levar alguma coisa aí para quem quer um relacionamento um pouquinho mais saudável. Com certeza, estão inspirando muitas pessoas e que isso se replique cada vez mais. Obrigada pela Isso, partilha muito de obrigada, vocês. Lê. Um beijo enorme, tudo de bom para vocês. E agradeço também a todos que nos assistiram até aqui. Se ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que depois a gente responde. E já aproveita e compartilha com seu amor, compartilha com outros amigos, familiares. Vamos juntos aumentando cada vez mais essa rede. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.